Nós vamos iniciar pela uma história do livro Roteiro de Jesus, né? A lição é uma história, a gente sente assim envolvido nessa história, como se fora mesmo nossa, né? A história é de número 3, pequena história do discípulo, do aprendiz. Como também estamos aqui como aprendiz, né? Ela com certeza fala daquilo que nós precisamos despertar para a vivência do Evangelho. E nos diz, a lição nos traz esse entendimento. Diz, quando Jesus visitou o aprendiz, pela primeira vez, encontrou-o mergulhado na leitura da informação divina. E isso acontece conosco, né? Quando nós podemos, às vezes, não perceber, mas Jesus está presente na nossa vida. E quando a gente começa a estudar as lições divinas, Jesus chegou, né, viu que ele estava assim absorto na procura de sabedoria. E olha só o que Jesus falou para ele. Abençoado seja o filho do conhecimento superior. E Jesus foi. Passou para frente e entregou esse aprendiz aos prepostos, né? Aos benfeitores. Jesus recomendou que ajudasse, né? Para que ele continuasse nesse grande desejo de aprendizado. E aí Jesus voltou mais tarde a revê-lo. Isso também acontece conosco, né? Depois de um período que a gente começa, a gente sente que algo a gente tem que mudar na nossa vida, porque já estamos aprendendo lições de sabedoria superiores, né? E Jesus voltou mais tarde a revê-lo e surpreendeu, inflamado de entusiasmo, né? E pelo maravilhoso, o que ele estava aprendendo era tão maravilhoso que aprendemos no Evangelho, né? E ele também se sentiu, é o mesmo sentimento nosso, entusiasmados. Sentia-se dominado pela claridade das revelações, propondo-se estendê-las por todos os recantos da terra. Esse também é o nosso propósito. Olha, com quem eu conversar, eu quero levar esse conhecimento que eu estou absorvendo, né, já. Queria ganhar o mundo para o Senhor Supremo e multiplicava promessas de sacrifício pessoal e interpretava, teoricamente, a salvação por absoluto serviço da esperança contemplativa. Né? Então, ele, nesse campo, também como nós, achamos que só por saber ter a teoria, nós já vamos ter aquela esperança, a salvação absoluta, né? Porque a gente já compreende, a gente já conhece o Evangelho. E ele também. A esperança dele não era no serviço, mas era na teoria da salvação, só na teoria, né? E Jesus, né, chegou, afagou-lhe a fronte sonhadora e disse, já pela terceira vez, a visita de Jesus a esse discípulo. E ele falou, louvado seja o apóstolo do ideal, porque ele estava buscando, né, mudar o seu ideal. E Jesus seguiu para adiante, confiando ele a dedicados mensageiros. Deixou que os benfeitores o ajudassem, né? Naquele incentivo, naquela vontade de buscar conhecimento, para ele compreender que a salvação, né? Ela não fica ali parada na teoria, a salvação nossa. E Jesus regressou em outra ocasião, a observá-lo, e registrou-lhe novas mudanças. Guiava-se o aprendiz pelos propósitos combativos, de combater mesmo, né? Nós temos que transformar os nossos vícios em virtudes. Então, ele combatia. Através do conhecimento e do ideal que adquirira. Presumia-se na posse da realidade universal. E movia guerra sem sangue a todos os semelhantes que ele não pisassem o degrau evolutivo. Então, ele era muito duro, muito severo, né? Porque ele já tinha algum conhecimento e ele, então, aplicava esse conhecimento com severidade aos outros. Uma guerra sem sangue, né? É uma guerra de entendimento. Quem não tivesse no grau de entendimento dele. Gravava dísticos incendiários a fim de purificar os círculos da crença religiosa. Ele criava, né? Ele armava coisas
assim, para que todo mundo pudesse temer mesmo e mudar a vida. Acusava, julgava, punia, sem comiseração. Alimentava a estranha volúpia de enfileirar adversários novos. O que ele queria, né, que cada dia tivesse mais lotada a casa, mais ouvindo a palestra dele, o estudo dele, para ele estar, né, adquirindo esses novos pessoas para o esclarecimento. Pretendia destruir e renovar tudo. Queria renovar tudo e todos, né? Nesse mister, desconhecia o respeito ao próximo, fazia tábua rasa das mais comezinhas regras de educação, né? Aí a gente parte para a falta de educação, né? Se esquecia da educação para com o próximo, assumia graves responsabilidades para o futuro, pela rudez, né, pela dureza que ele queria aplicar no outro, como diz aqui, ele julgava, ele punia, porque ele sabia que tinha que impor ao outro pelo conhecimento, mas descuidou, né, da educação com que a gente tem que falar um com o outro, que ainda não tem o mesmo, não está nos degraus de evolução como ele estava. Aí, a visita de Jesus de novo. O compassivo, todavia, reconheceu-lhe a serenidade cristalina, acariciou-lhe as mãos inquietas e anunciou: amparado seja o defensor da verdade. Interessante que a gente vai lendo e a gente vai vendo que Jesus nunca reprovou ele, né? Nunca nos reprova, porque é a nossa vida, né? A gente tem todo esse entusiasmo, porque tem um conhecimento, já impõe, já pune o outro, já olha, você vai passar por isso se você não melhorar, né? Não acabar com esses vícios e tal. Então, Jesus nunca reprovou ele, nós vamos ver em toda a história. E aí Jesus falou assim, que agradecia a ele, porque ele é um defensor da verdade. E dirigiu-se às pairagens, entregando a proteção dos missionários fiéis. Deixou ele sempre com o pedido, né, de que os benfeitores o acompanhassem, para ele não perder aquele incentivo. Tornando aos círculos do seguidor, Jesus já tornando novamente ao círculo do seguidor em época diferente, né, ele sempre acompanhando ele, vários períodos, né, do aprendizado dele, da aplicação do trabalho que ele já entendia, e já tornando em círculos do seguidor em épocas diferentes, reparou-lhe a posição diversa. Dera-se o discípulo uma sistemática pregação dos princípios diferentes que adotara, condicionando aos seus pontos de vista. Aí ele já põe os pontos de vista deles. É isso que acontece conosco, não é? A gente começa a entender um pouco, já começa, não, mas eu penso assim. Não vai verificar se o evangelho está como, né, de acordo com aquilo que a gente está colocando. É ponto de vista nosso, que a gente tem que ter os cuidados. E ele já estava fazendo isso, né? Já estava condicionando com os seus pontos de vista, ensinando, né? Escrevia as páginas veementes, fazia discursos comovedores, projetava aos ouvintes a vibração de sua fé. Era condutor das massas, herói do verbo primoroso, falado e escrito. Tanto escrevia como falava sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus. Aí, nessa visita de Jesus com ele, nessa época, né, já no círculo seguinte, Jesus abraçou e declarou: iluminado seja o ministro da palavra celestial. E ganhou rumos outros, Jesus prosseguiu, colocando-o sob a inspiração dos valorosos emissários. Jesus deixava ele com os benfeitores e fazia a visita, analisava como aquele discípulo estava estudando, aprendendo e ensinando, e deixava ele sob o controle dos benfeitores, né? Escoados longos anos, retornou o magnânimo Jesus, né? Anotou-lhe a transformação, já no outro período. O aprendiz exibia feridas na alma, já tinha mudado. A conquista do mundo não era tão fácil, refletia ele com amargura,
Ele já tinha, né, começado a cair que o outro não vai se transformar porque a gente quer que ele se transforme, porque exige, porque pune o outro, ele não vai se transformar por isso, né? Então ele já estava assim preocupado que a mudança do mundo não era tão fácil como ele pensava ser, né? E ele estava amargurado com isso. Embora sincero, fora defrontado pela falsidade alheia. Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visado pelo mal. Veja bem. Via-se rodeado de espinhos, suportava calúnia, sarcasmo, alvejado pelo ridículo entre os que mais amava, né? Veja bem, aqueles que mais a gente ama, que está mais perto, às vezes a gente sente uma decepção, né? E ele também. Trazia o espírito crivado de dúvidas e receios perniciosos. Era incompreendido nas melhores intenções. Ninguém conseguia compreender, porque ele tinha um certo conhecimento, né? E o outro ainda não estava se preocupando com aquilo. Então, ele tinha, assim, um pouco de mágoa com tudo isso, né? Se dava pão, ele dizia, recebia pedradas. Se acendia luz, provocava perseguição das trevas, porque as trevas buscam a luz para se iluminar também, né? Lia os livros santos, a maneira de faminto que procurava alimento. Queria saber mais, mais, mais e sempre. E a gente assim também, devora livros, né? E sustentava seus ideais com dificuldades sem conta, porque não é fácil, né? Ele adquiriu um ideal, um conhecimento, mas ele tinha dificuldade de sustentar essas ideias, esse pensamento de esclarecimento que o Evangelho nos traz, que os ensinamentos de Jesus nos traz, né? Ensinava o caminho superior, de coração dilacerado e pé sangrando. Veja bem, depois de tanta sabedoria, tanto aprender, tanto desejar o bem, né? As dificuldades vêm nos buscar para ver que se nós vamos dar o testemunho daquilo que nós queremos, de lutar. E aí o sábio dos sábios, que é Jesus, enxugou-lhe o suor copioso e falou, amado, seja o peregrino da experiência, passe pela experiência de ensinar os outros, de aprender, de saber, mas de compreender, né? E seguiu, então, Jesus seguiu estrada fora, confiando a carinhosos benfeitores. Deixou ele na companhia dos benfeitores. Retornando Jesus, tempo depois, o Salvador assinalou-lhe a situação surpreendente, chorando para dentro. Chorava dentro dele, né? As lágrimas não corriam, mas ele chorava. Reconhecia o discípulo que muito mais difícil que a conquista do mundo era, quem consegue adivinhar? O domínio de si mesmo. Né? A gente nem imagina que a gente aprende e depois se descontrola em ensinar para os outros, exige do outro, né? Então ele queria renovar o mundo, fazia tudo para que o mundo se renovasse dentro dos conhecimentos que ele já tinha, que é muito importante, que é o que Jesus nos ensina. Mas ele descobriu que a dificuldade é maior ainda, porque ele não tinha equilíbrio para passar o que ele já sabia, então ele não tinha o domínio de si mesmo. Também acontece conosco. Em minutos culminantes do aprendizado, entregara-se também às forças inferiores. E aí ele começou a analisar que ele também já se entregou às forças inferiores, né? Então era difícil ele ter o domínio de não cair nessas tentações, né? Como Jesus nos recomenda, para não cairmos em tentações, que a gente orasse e vigiasse. Mas quando a gente aprende, né? A gente acha que já sabe tudo. Então ele começou a prestar atenção nele mesmo e ele viu que esse domínio dele era difícil, porque muitas vezes ele tinha caído também em pensamentos inferiores, sentimentos inferiores, né? E, embora de pé, ele estava de pé com a consciência de que ele precisava melhorar, sabia de conhecimento pessoal quão amargo sabor impunha o lodo da boca, falar para os outros, ensinar os outros, né? A gente cai nessa, porque eu posso ensinar, mas eu não vivo. E aí? Como é difícil
a gente engolir o lodo da boca, do que você fala para os outros, ensina os outros, mas não vive o que está ensinando, né? Então, ele diz, ceder basta às vezes, muitas vezes, às sugestões menos dignas que combatia nos outros. A gente combate o outro, né? Mas a gente ainda não consegue ter o domínio próprio de viver aquilo que a gente ensina, de ter a experiência, como Jesus disse para ele, que ele seguisse para viver a experiência do discípulo verdadeiro e fiel. Então, ele combatia nos outros, mas ele sentiu grande dificuldade. Aprendera que se era fácil ensinar o bem aos outros, era sempre difícil e doloroso edificá-lo no próprio íntimo, dentro da gente. Se ensina, o outro tem que ser bom, tem que se melhorar, mas será que a gente está vivendo, que está passando para o outro? Ele sentiu que é difícil e doloroso a gente edificar o próprio bem, né? Que é o equilíbrio, o domínio da língua, o domínio da visão, o domínio dos sentimentos, das ações. Ele que condenava a vaidade, ele condenava o egoísmo, a volúpia, o orgulho, verificava que não havia desalojado os tais monstros de sua alma. Esse que é o problema, né? Quando a gente cai em si, a gente vê, ensinei, de repente falhei, caí nesses estados inferiores também, não tive equilíbrio. E aí ele ensinava que era para a gente tirar da gente, né? O orgulho, a vaidade, e ele viu que ele também não tinha desalojado esse monstro de dentro dele. Ele ainda era ignorante, era vaidoso, orgulhoso, né? E a gente vai caindo em si, vai aprendendo que a gente está vivendo diferente do que estamos passando para os nossos irmãos. Renunciara ao combate com o exterior, né? Tudo de fora, no campo material, a fim de lutar consigo mesmo muito mais. Aí, quando ele acordou, ele entendeu, né, que ele tinha que lutar mais com ele do que criar lutas para os outros. Vivia sob a pressão de tempestades renovadora. E essas tempestades não é mal, é para a gente se renovar. Por isso, ele tinha os pés sangrando, chorava por dentro, amargurado, dava pão, recebia pedrada, fazia o bem, recebia o mal. E isso aí são tempestades renovadoras, porque se a gente for forte, a gente vai se conhecer, que nesses momentos a gente conseguiu vencer, ser menos vaidoso, né? Menos orgulhoso. Ciente das fraquezas e imperfeições de si mesmo, né? Quando a gente conhece e reconhece isso aí conosco, confiava acima de tudo no Altíssimo, a cuja bondade infinita submetia os torturantes problemas individuais, através da prece, da vigilância, entre lágrimas. Veja bem, né? E Jesus nos recomendou vigiar e orar para não cair em tentação, porque a gente sabe, tem a teoria, conhecemos, mas ainda não vivemos. E só que a gente começa a, né, impor. E aí Jesus veio de novo, abraçou-lhe, né, secou-lhe o pranto, e Jesus disse a ele, bendito seja o irmão da dor que santifica. Não é a dor que nos traz aflições, né, desespero. Feliz, bem-vindo, né? Bendito seja o irmão que santifica a dor, que passa pela tempestade, mas compreende que ele tem que aprender. Aquilo é uma tempestade que vai conseguir renovar o seu íntimo, né? E Jesus prosseguiu adiante, recomendando aos colaboradores celestiais. Ele nunca ficava sozinho, porque ele tinha muita vontade de vencer tudo isso, né? Anos decorridos, Jesus, né, volta de novo, regressou o misericordioso e admirou-lhe a situação diversa. Olha só, o discípulo renovara-se completamente. Ele conseguiu. Esse é o nosso objetivo, né? Preferia calar para que os outros se fizessem a ouvir. Olha, a mudança, né? Ele que falava. Escrevia livros, falava para todo mundo, aí ele já, depois de renovar, de consciente, né? Ele já calara para que os outros se fizessem ouvir.
Quer dizer, não ouvia ninguém, né? Ele só ensinava, só falava. É o acontecimento da nossa vida. Analisava as dificuldades alheias pelo tropeço com que fora defrontado na senda. Aí, quando alguém, né, viria contar suas histórias dolorosas, seus tropeços na vida, ele analisava pelo que ele passou, pela dificuldade que ele enfrentou. Então, ele passou a ajudar, né? Compreensão em sua alma era doce e espontânea. Era um irmão renovado. Ele era doce para compreender o problema dos outros. Depois, ele começou, né, a transformar a si mesmo. Sem qualquer tendência superior que humilha. Ele não falava com ninguém para humilhar o outro, porque o outro estava mais necessitado que ele. Ele tinha, assim, uma tendência fraterna, né? Jamais de humilhar alguém que viesse falar dos seus problemas para ele. Via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los. Veja bem, como a gente muda, né? A mudança íntima. E sem preocupação de recompensa, nem um menor agradecimento. Muito obrigado. Ele fazia espontâneo, auxiliava, socorria todos aqueles que ele tinha oportunidade, porque ele tinha entendimento, ele tinha passado por duras provas, né? Começou a se dominar os seus ímpetos inferiores. E então, aos seus olhos, olha só que eu achei muito interessante, aos seus olhos, os filhos de outros lares deveriam ser tão amados quanto os filhos do teto em que ele nascera. Olha só, aí era o irmão de verdade, né? Já tinha modificado. Entendia os dramas dolorosos dos vizinhos, que às vezes a gente não quer ouvir o vizinho, não aguento mais, né? E aí ele já entendia os dramas dolorosos dos vizinhos, honrava os velhos, estendia mãos protetoras às crianças, aos jovens, né? Não ficava escolhendo a quem fazer o bem. Lia os escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria na abelha operosa, na natureza, nas coisas, né, que existem da natureza, na abelha operosa, nas nuvens distante, no murmúrio do vento. Olha, começou a prestar atenção, né, nas coisas simples da vida, que é a natureza, e é tão importante. E a gente, com aquele orgulho, aquela teoria toda, a gente não tem tempo de ver uma abelha, de uma nuvem, de olhar para o céu. A gente tem uma correria muito grande, né? E ele começou a contemplar, né, as coisas da natureza. Regozijava com alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto lhe partilhava os infortúnios. Ele também participava da alegria dos amigos e dos infortúnios, né, das dores, das dificuldades dos amigos. Inveja e ciúme, despeito e cólera não lhe perturbava o santuário interior. Já pensou? Grande mudança, né? Não sentia necessidade de perdoar, porque amava o semelhante como Jesus lhe havia ensinado. Não tem como perdoar, porque não se ofende, né? Orava pelos adversários gratuitos no caminho, convencido de que não eram maus. Os adversários gratuitos, depois que a gente consegue um entendimento, não eram maus. Olha só o que ele fala aqui. Eles não eram maus. E sim, ignorantes e incapazes. Já pensou? Que diferença, né? Socorria os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que amadurece a seu tempo. Então, os ingratos, a gente sabe, é um fruto verde ainda, né? Ainda não deixou penetrar esses ensinamentos de Jesus. Então, ele sabia que o fruto verde não dá, né, o alimento que dá um fruto amadurecido. De uma pessoa que tem conhecimento, que vive os ensinamentos de Jesus, ela sabe como amparar os outros, como socorrer o outro, né? No começo aqui já na lição em cima, está ensinando. Ele já olhava os filhos dos outros lares como dele, os consanguíneos, mereciam seu amor, sua consideração.
E aí chorava de júbilo a sós na oração de louvor, louvando a Deus, chorando o trabalho que fora feito intimamente com ele, né? Reconhecendo a extensão das bênçãos que recebia dos céus. A gente esquece disso também, né? Se nós já temos conhecimento, a gente já quer passar para o outro, já ensinar para o outro, mostrar para o outro. A gente não vê que quantos benfeitores têm paciência conosco, né? Que muitas vezes temos o conhecimento e fazemos tudo errado. E ele já era grato ao céu porque ele recebia as bênçãos, já tinha reconhecido a ajuda de Deus que ele estava recebendo. Interpretava dores e problemas como recurso de melhoria substancial. Não se preocupava, não era vítima da vida, né? Já tinha um entendimento, porque sofria, porque ele tinha problemas na vida. As lutas eram para ele degrau de ascensão. Olha que beleza, né? Isso é um aproveitar a existência da gente. Os perversos, ao seu olhar, eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão fraternal. Sua palavra jamais condenava ninguém. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Olha só, seus olhos só enxergava o mais alto, nunca olhava para baixo, pelo defeito do outro, pela fraqueza do outro, né? Suas mãos ajudavam sempre, sintonizava sua mente com a esfera superior, né? Jamais baixava o seu nível de pensamento, porque a gente adoece porque baixa o nível de pensamento. Quando a gente mantém esse nível elevado, nós mantemos a nossa saúde, o nosso equilíbrio físico, porque o espiritual se encontra, né, num nível superior. Seu maior desejo agora era conhecer o programa do Mestre e cumpri-lo, porque no começo a gente tem uma vontade de conhecer todos os ensinamentos de Jesus, né? Depois a gente aprende a teoria, exige do outro, ou não, você está errado. E a gente viu aqui que Jesus nenhuma vez se referiu a ele, dizendo, você está errado, você não pode fazer isso. Você não pode exigir do outro. Ele pediu assim, abençoa, né, aquele que quer conhecer a verdade, mas deixou entregue à mão de benfeitores que sabiam orientar. E ele queria conhecer o programa do Mestre. Pregava a verdade, ensinava a quantos, olha só, como a gente muda. Ele pregava a verdade e ensinava a quantos procurassem ouvi-lo. Ele não ensinava para aquele que não queria ouvir, né? Porque aí é exigir. Entretanto, experimentava maior prazer em ser útil. Essa que é a importância, né? Guardava feliz a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco. Olha só, amparar o fraco para que a fragilidade não o precipitasse no pó. Olha só. Aí a gente fala, deixa para lá, né? Irmão, não tem entendimento nenhum. Vai cair no poço, vai ficar num sofrimento maior, numa dificuldade maior. E ele tinha aquele entendimento de amparar o fraco, aquele que não tem entendimento, aquele que ainda está mais fraco que a gente, né? Para que a fragilidade não o precipitasse ao pó. E ajudava ao forte, olha só, aos fortes, aos que já, né, tinha mais condição, a fim de que a força do mal aplicada não o envelhecesse. Veja bem, porque nessa vontade de fazer, de repente, né, uma investida do mal, a gente murcha mesmo, né? Aí a gente parece que muda de semblante, fica velho depressa. Então, ele socorria o fraco para não cair num buraco maior, numa dificuldade maior. E ajudava o forte para que ele não se cansasse de fazer o bem, né? Não se envelhecesse, falar, já fiz tanto, agora já não vou fazer mais nada. Então, a gente fica murchinho, velhinho, doente, né? Porque a gente passa a pensar dessa forma. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem. Não combatia mais humilhando o outro, mas combatia toda a verdade em favor do bem. A experiência benfeitora e a oração iluminativa era o que ele conservava. Todavia, acima de tudo, compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço do próximo.
Suas palavras revestiam-se de ciência celestial. Não é essa ciência que a gente dura, severa, muitas vezes, que a gente aprende. A humildade não fingida era gloriosa auréola em sua fronte. Que beleza, né? Depois do entendimento, é uma bênção. E por onde passava, agrupavam-se em torno dele os filhos da sombra. Olha aí, e a gente, né? Acha que a gente quer estar num lugar onde todo mundo tem o mesmo entendimento, fale como a gente, conheça tudo também, como a gente conhece, quer dizer, como ele pensava no degrau de entendimento dele, tudo estava bem, mas o que estava mais lá embaixo, ele não tinha paciência, não. Né? E é isso aí que acontece com a gente na nossa vida. Então, onde ele passava, se agrupavam irmãos necessitados, em torno dele, os filhos da sombra, buscando em sua alma a luz que amam quase sempre sem entender. Amam a luz, a gente quer a sabedoria, quer conhecer os ensinamentos de Jesus, mas só que a gente desconhece como buscar. Então, esses o buscava, né? Buscava para o entendimento, para receber aquela luz, aquele ânimo, aquela coragem, né? Mas não entendia como, o que teria que fazer, e ele passava a ajudar. Aí o Senhor Jesus encontrando-o em semelhante estado, estreitou nos braços, quer dizer, abraçou esse discípulo, né, de coração a coração, proclamando: bem-aventurado o servo fiel que busca a divina vontade do nosso Pai. E desde então, Jesus passou a habitar com o discípulo para sempre. Aí Jesus, né, sabe e está conosco definitivamente. Por enquanto, estamos recebendo a visita de Jesus, Ele está nos analisando, vendo o que estamos fazendo com o que já sabemos, com a teoria que a gente já aprendeu, se a gente está vivendo ou não. Mas, por enquanto, nós vemos que a lição, ela vem dizer também do nosso comportamento, né? Apesar de estarmos também entregues aos benfeitores, aos nossos benfeitores, benfeitores do grupo, benfeitores que nos socorrem a todo instante, mas temos que vigiar, né? Para que a gente possa não desanimar, que nem ele fala, o forte é aquele que quer seguir, não envelheça no bem, mas que ele conserve esse bem para a vida dele. E do Evangelho, e nós vamos complementar, porque o Evangelho, Caminho, Verdade e Vida, nos traz uma lição que vai nos mostrar a dificuldade do cristão no mundo, o cristão e o mundo. Então, para a gente ver como a gente vive aqui na Terra com tanta dificuldade, né? E ele diz, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Jesus, de Marcos, né, capítulo 4, versículo 28, Jesus falando conosco nesta lição, nessa carta. Ele diz, através de Emmanuel, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Não é fácil, né? Se nós tivermos um título, essa aquisição de um título de elevação espiritual, podemos ser tão pacioso por fulano ou outro, tão compreensivo, é um título, né? De aquisição espiritual. Mas não é fácil, não. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza. Ele foi buscar a natureza para nos mostrar, favorecendo-nos a compreensão, para que a gente possa entender, né? E ele diz, a erva está longe da espiga, o pé, né? Que nasce, está longe da espiga. Como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Veja, a gente vai raciocinar, a distância é grande, né? E ele diz assim, nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, quem será? A gente fica questionando, quem será o maior adversário nosso aqui na Terra para seguir o Salvador, para seguir Jesus? Quem será? O próprio mundo. Porque nós temos vários convites, né, para seguir o mundo, mas Jesus não é fácil. E ele diz assim, quando o homem comum descansa na vulgaridade e inutilidade da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Quem vai se preocupar com quem não está estudando, com quem não está querendo aprender nada, né?
Ninguém fala nada da gente quando a gente está nessa inutilidade. O homem vulgar é aquele que não procura se renovar. Ninguém lhe examina os passos. Sua atitude não interessa a quem quer que seja. Ninguém se preocupa com a gente quando a gente está assim, parado com o nosso progresso espiritual, sem interesse de buscar um aprendizado, um ensinamento, né? Todavia, surgindo-lhe no coração, a erva tenra da fé começou, né? A gente já tem um pensamento que precisamos ter fé em Deus para nos mantermos aqui, fé renovadora. Sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Muitos, né, vão verificar se o que a gente está falando, a gente está vivendo, porque está falando para os outros, é a questão da história, né? E milhares de olhos, muitas pessoas nos olham, né? Que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença. Segue-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Quando a gente não é ignorante, quer dizer, não tem o conhecimento, ninguém, né, vigia, fala nada. Ninguém olha para a gente com os olhos assim, indiferentes, porque a gente também não está ali tranquilo, está no local da gente. Mas depois que a gente começa a buscar, né, a fé retificadora para a gente mudar, muitos olhos, né, já nos olham, né, nas menores, nos mínimos gestos que a gente faz aqui na Terra. Nosso modo de falar, nosso modo de olhar, né? Todo mundo já fica, vixe, mas aquele olhar não é para quem estuda o Evangelho, está desdenhando o outro, está criticando o outro pelo olhar, pela fala, né? O pobre aspirante ao título de discípulo, que é a nossa história, né? Nós que estamos estudando somos assim, um pobre aspirante. Aspiramos ainda o título ao menos de discípulo, de aprendiz do Evangelho. Do Senhor ainda não passa de folhagem. Olha só o que somos, as folhagens. Primorosa e já lhes reclamam espiga das obras celestes. E muitas vezes, quando se fala em religião, né, a gente diz assim, não, mas ele não é religioso, ele tem que dar exemplo. Já exigem daquele que tem fé, daquele que estuda o Evangelho, que ele já possa ter obras, né, que venham representar Jesus. Mas ainda são apenas folhagem, a gente está tentando ser discípulo, ser aprendiz ainda do Evangelho. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais. Estamos muito longe de adquirirmos uma penugem para voarmos, para crescermos espiritualmente. E já lhe exigem voos supremos sobre o mistério, a miséria humana. A gente já tinha que socorrer porque não estuda, não é religioso. E cadê? O que a religião está ensinando para ele, né? A gente pensa assim, não está fazendo nada, mas já é exigido pelos olhos, né, daqueles que, no mínimo gestos nossos, eles já vão nos ajudar a se corrigir. Como aquele irmão, ensinava para os outros, exigia, mas teve uma época que ele começou a ser cobrado. Ele dava pão, tinha pedrada, ele auxiliava, o outro não agradecia. Então, ele começou a sentir que a tarefa dele estava se dificultando, né? Muitos aprendizes desanimam, e muitos de nós desanimamos, né? E voltam ao lodo onde os companheiros não os vejam. Quanto mais rezo, pior. Parece que mais os espíritos estão perto de mim, exigindo de mim. Lógico, é evidente. Você começa a ter uma luzinha, né? As sombras também querem se iluminar, só que não estamos preparados. Somos ainda né, como diz aqui, um aspirante ao título de aprendiz. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. Nós ainda estamos cultivando as primeiras esperanças de nos melhorar. E por isso mesmo, em disputa mais áspera por rebentar o casulo das paixões inferior que trazemos, né? Porque nós estamos enclausulados dentro
nós somos, o nosso íntimo ainda traz muita coisa presa de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de falta de fraternidade. Apesar de estudarmos, né, já estamos desejando, mas temos que rebentar esse casulo, né, ser bom, ser fraterno mesmo, de verdade. E nos diz aqui, dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto, veja bem, credenciais positivas do céu. A gente já exige que a gente seja um representante do céu aqui na Terra, né? Esquecendo que ninguém pode trair, nós não podemos, porque há muito tempo nós viemos errando. Então ele diz aqui, que, se esquecendo de que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Então, nós também somos da natureza, a natureza do planeta Terra. E a natureza, ela cresce, né, com o tempo. E muitos, porque muitas vezes confia em alguém, já exige dele, né, uma resposta certa, uma cura, uma recuperação dele. E aí ninguém pode enganar o tempo e nem também enganar o espírito de sequência que temos aqui na Terra. É devagar, de degrau em degrau, que a gente vai conseguindo ajudar a si mesmo e ajudar os outros. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre, primeiro a erva, né, o aprendizado, depois a espiga e, por último, o grão cheio da espiga. Aí já os frutos, a obra, né? E a gente sempre interpreta errado. Vamos agradecer a Jesus por esse momento, dizendo a Ele do nosso coração, nos dê força e coragem para vencermos a nossa dificuldade, a que trazemos conosco intimamente. É tudo o que te pedimos, Jesus, que assim seja.